Porque eu acho que o John Textor, neste momento, mais atrapalha o Botafogo do que ajuda. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like aqui no canal, se inscreva e comente o que você achou desse vídeo. Bora lá, vamos falar sobre John Textor e esta manipulação que possivelmente está acontecendo no futebol brasileiro, ok? E eu tenho um ponto aqui que eu queria dividir com vocês, que eu acredito que para o Botafogo, pensando no time, não estou falando do clube, estou pensando no time em campo, essas coisas que atualmente John Textor vem na imprensa para falar mais atrapalha o time do que ajuda, ok? E eu vou explicar. Se você nesses últimos dias tem acompanhado as notícias de futebol, você viu que o John Textor é a principal personagem dessas notícias, né? Pois ele, desde a semana passada, já tem algumas semanas que ele vem batendo numa tecla, e essa semana, mais precisamente no dia 1, na segunda-feira, ele trouxe fatos novos, inclusive acusando os jogadores do São Paulo, do Fortaleza, de possíveis manipulações em jogos contra o Palmeiras, ok? Obviamente que a gente precisa fazer um parênteses aqui, porque a internet é muito complicada, porque quando você dá uma opinião, as pessoas nem sempre entendem exatamente o que você está falando. Então eu gosto de deixar as coisas muito claras para que o interlocutor entenda. Vamos lá. Eu sou a favor de uma investigação no futebol brasileiro? Óbvio que sim. Se comprovado que houve, que as pessoas têm provas de que aconteceram manipulações no futebol brasileiro, obviamente que tem que ser investigado, ok? Isso ninguém tem dúvida, tá bom? Então a gente tem que partir desse pressuposto que tem a prova que um jogo, um campeonato, algo está manchado, foi manipulado, tem que ser isso jogado, né? Isso ser entregue ao Ministério Público e investigado, ok? Foi investigado, descobriu-se os culpados, que eles sejam presos. É muito simples, ok? A minha grande questão é que eu acho que, mesmo que o John Textor tenha estas provas, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor de falar que ele tem ou não tem as provas, porque eu não posso falar. Eu não estou convivendo com o John Textor. Eu não estou ali, eu não tive acesso a nada disso, tá? Mas assim, vamos supor que realmente ele tenha provas concretas de manipulação. Eu acho que a forma como ele está como que eu posso dizer, assim, conduzindo essa situação não é bacana. Eu acho que se você tem provas contundentes de uma manipulação, você primeiro tem que levar para as autoridades fazer uma investigação e depois disso você trazer isso a público, ok? Para mim, ele está jogando muito mais para a torcida do que propriamente preocupado com a investigação. Porque, assim, qual que é o objetivo dele falar que tem 5 jogadores do São Paulo, por exemplo, que podem ter sido manipulados num jogo contra o Palmeiras, naquele 5-0? Isso é muito grave. Isso é muito grave. O São Paulo, como instituição, tem que se posicionar. E aí pergunto, quem são esses jogadores? Realmente houve a manipulação? Qual a prova que ele tem disso? Então, assim, porque uma coisa é ele chegar e falar assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho provas de que alguns jogos foram manipulados. O Campeonato Brasileiro está manchado e eu vou levar essas provas para o Ministério Público analisar tudo, investigar. Ok, cara, perfeito, acabou. E deixa o Ministério Público cuidando disso, tal. E aí vai ser feita a investigação e vai se apurar se houve realmente ou não, ok? Mas eu acho muito grave quando ele chega e já fala 2 jogos, ele falou 2 jogos, um Palmeiras e Fortaleza, que foi 4-0 para o Palmeiras em 2022, que inclusive nesse jogo o Palmeiras já havia sido campeão, e esse 5-0 do São Paulo. Então, assim,
No meu ponto de vista, ok? Eu acho que... e aí, independente de que se ele tenha provas contundentes ou não, eu acho uma grande burrice nesse momento ele vir a público e falar sobre isso, tá? É como eu falo, ele pode vir falar sobre isso, mas não dê nome aos bois, não fale. Porque olha o que aconteceu essa semana. A torcida inteira chamando ele de chororô, os rivais. Então, assim, já há o estigma que o Botafogo é um clube de chororô, tal, toda aquela questão lá atrás com o Flamengo, tal, não sei o quê. E aí, os rivais, o que fazem? Ah, é o chororô. Ah, é o chororô. Aí você pega as diretorias desses 3 clubes muito bravas, porque o Palmeiras está falando, mas peraí, eu fui campeão e você está falando que o meu título foi manchado. Como assim? O São Paulo, mas peraí, então, que jogadores que foram manipulados? E o Fortaleza a mesma coisa. Então, assim, é muito grave o que ele fala e como estratégia, é uma estratégia burra. É uma estratégia burra. Porque eu volto a repetir, o futebol brasileiro tem que ser, se realmente tiver isso acontecendo, como o João Textor tem falado, cara, tem que parar mesmo o futebol brasileiro. Se houve, uma série de manipulações a ponto de um campeão brasileiro ter sido manipulado, realmente tem que parar, tem que ser preso quem fez as manipulações, os jogadores que participaram têm que ser presos também, ou, sabe, como aconteceram com aqueles jogadores das apostas lá, pô, os caras têm que ser banidos ou tem que tomar uma suspensão altíssima, mas obviamente que tem que ser moralizado o futebol brasileiro se isso acontecer. Mas eu acho que tudo como o John Textor conduziu, eu acho muito perigoso. Eu acho que não é bacana. E aí eu vou chegar no ponto do Botafogo, tá? Mas antes de chegar no ponto do Botafogo, é assim, eu li bastante nesses dias sobre isso, e assim, muitas das afirmações que o John Textor tem é baseado em anomalias do futebol. O que é isso? Então, a inteligência artificial, alguns especialistas, pega algum jogo e fala, olha, até o Rizek falou isso no Twitter do Globoesporte.com, ele falou sobre isso, e eu achei bem interessante esse ponto. Que assim, ele pegou um jogo, então pegou lá o São Paulo e o Palmeiras e o São Paulo e analisou o time do São Paulo. Então, assim, viu-se que os jogadores do São Paulo não tinham determinados tinham determinados comportamentos diferentes naquele jogo específico. Só que assim, eu acho que o futebol, e aí volto a repetir, não estou falando que não há manipulação, não estou falando que houve a manipulação, ok? Porque eu não posso falar isso, tá? Então, ele que apresente essas provas, tá? Mas eu digo assim, vamos pegar o Brasil e a Alemanha do 7-1, ok? Vamos pegar Brasil e Alemanha 7-1. Os jogadores brasileiros fizeram aquilo que normalmente fazem. O Brasil foi amassado. O Brasil tomou 5-0 no primeiro tempo. 5-0. A gente pode falar que foi uma anomalia do futebol naquele momento. Muitos jogadores estiveram muito abaixo do que normalmente jogam. Muitos não, os 11. E aí? Então, assim, será que se essa inteligência artificial e esses especialistas analisassem esse jogo, será que poderiam falar que foi um jogo manipulado? E esse é o meu X da questão. Quantos jogos acontecem durante o ano que dá um apagão no time? E aí? Então, assim, todo jogo que tiver esse apagão, a gente vai tratar como algo que pode ter sido manipulado? E volto a repetir, não estou dizendo que não houve manipulação em nenhum desses jogos. Eu não sei. Mas eu acho que a gente não pode pegar simplesmente uma inteligência artificial, qualquer que seja um instrumento, para analisar fatores humanos. Porque às vezes, um time tá ganhando. Botafogo. Vamos pegar o jogo contra o Palmeiras. Era 37 do segundo tempo. Estava 3-1 para o Botafogo e um pênalti para o Botafogo. O Botafogo poderia fazer 4-1, o jogo praticamente acabaria. O que aconteceu? O Botafogo perdeu o jogo, tomou 3 gols em questão de 12, 13 minutos. 15, 20 minutos que teve os acréscimos, né? Então, assim, e aí? Houve anomalia também nesse jogo? Os 3-0 que o Palmeiras tomou no primeiro tempo. Pô, todo mundo sabe que o time do Abel toma 3 gols
Em jogo, imagina em 45 minutos. A gente vai falar que foi uma anomalia? A gente vai falar que houve uma manipulação? Então a gente pode falar que houve uma manipulação no primeiro tempo entre os jogadores do Palmeiras e no segundo tempo para o Botafogo. Então, assim, eu acho que tem coisas muito complicadas. Eu acho que ele tem que trazer as provas que realmente ele tem, porque eu volto a repetir, quando você fala que 5 jogadores foram corrompidos ou que participaram de uma manipulação de resultado, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, ok? E você usou o nome de uma instituição para isso. Você usou São Paulo, você nomeou. Você usou Fortaleza, você nomeou. Então, assim, isso tem que vir a público o quanto antes, ou para o Ministério Público o quanto antes, ok? Agora vamos para o último ponto, que é o ponto que eu queria chegar. E o Botafogo? O Botafogo, depois daquele jogo com o Palmeiras, é só ladeira abaixo, ok? Aquele jogo, o Botafogo já não vinha bem no Campeonato Brasileiro, ali já tinha sofrido alguns tropeços, porém aquele jogo foi aquele jogo que, cara, simplesmente o Botafogo derreteu depois de lá, ok? E aí a gente pega o final do Brasileiro, que foi melancólico, tomou um empate do Coritiba, o Coritiba já rebaixado nos acréscimos. Foi pro Campeonato Carioca, o que aconteceu? Não ficou nem entre os 4 principais, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, ok? Com todo o respeito ao Nova Iguaçu, a gente tá falando de uma SAF, de um time que tem um investimento alto. Não pode ficar fora dos 4 primeiros, não pode, ok? E aí, a gente vê os resultados que o Botafogo tem apresentado em campo, vê o que esse time tá jogando, e aí eu pergunto, o quanto disso é culpa do John Textor? O tempo inteiro tá culpando arbitragem, tá culpando manipulação e não os jogadores. Porque assim, jogador de futebol é um ser humano normal, é um ser humano como eu, um ser humano como você. Se o meu chefe tá me falando que eu não sou o problema, se o meu chefe tá me falando que o problema é porque não foi que eu perdi o jogo, a gente só perdeu o campeonato porque o campeonato foi manipulado. Será que eu não dou uma relaxada? Será que eu não fico mais tranquilo? Será que eu vou ter aquele mesmo empenho? Sabe? Então, assim, eu acho que hoje esse discurso do John Textor é prejudicial ao Botafogo. É prejudicial ao Botafogo. Exatamente por isso. Porque eu acho que tira-se a responsabilidade dos jogadores e põe toda ela nessa questão de manipulação de resultado. E aí o que pode acontecer? Botafogo ficar fora da primeira fase do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, cair já na fase de grupos, pode já começar o Campeonato Brasileiro mal, não brigar por algo, nem por vaga em Libertadores. Então, assim, eu acho que, volto a repetir, a forma como, e aí eu não estou falando da questão de manipulação ou não, volto a repetir isso, eu falo da forma como o John Textor está conduzindo este caso. Como ele está conduzindo, eu acho completamente errada. Porque eu acho que ele está dando um monte de tiro no próprio pé. Acho sim. E amanhã, de verdade, se ele tiver certo que houve a manipulação, eu vou falar isso da mesma forma. Eu acho que ele conduziu errado a situação, sabe? Eu não estou falando da questão de ter manipulação ou não no futebol. Estou falando de como o John Textor manejou essa situação, como ele trouxe essa situação a público. Então, o meu ponto é esse. E eu acho que, no final, o time mais prejudicado é o próprio Botafogo. Pois, assim, tá vindo com resultados ridículos. Mas por quê? É o tempo inteiro essa conversa batendo. Manipulação de resultado. O campeonato foi manchado, tal. Não foi nós, o Botafogo, que perdemos por nossa incompetência, porque nós fomos frouxos, porque nós pipocamos na reta final. Não. Foi porque o campeonato foi manipulado. E eu acho que está trazendo um malefício gigante para o Botafogo. Gigante. Sabe? É tipo aquele jogador que tá ali para fazer o gol e aí sofre um encontrão dentro da área, que ele poderia ter feito gol, mas ele prefere cair e pedir pênalti do que continuar na jogada.
Então, para mim, é mais ou menos isso que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo está ali, assim, parece que esperando que aconteça alguma coisa, que apareçam essas manipulações para falar, olha, nós somos os campeões morais, tal, não sei o que lá, e esqueceram de jogar bola. Esqueceram de jogar bola. Porque não é possível que um time, por mais que teve algumas baixas, Lucas Perry, o Adrielson, não é possível que um time que fez aquele primeiro turno, que fez no Campeonato Brasileiro, simplesmente desaprendeu a jogar bola. E eu não acredito nisso. Eu não acredito. Então, eu acho que passa muito pelas atitudes do Textor, passa muito pelo discurso do Textor. Tudo isso que está acontecendo com o Botafogo hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like aqui no canal, se inscreva no canal para fortalecer a nossa audiência aqui no canal da Dona Lúcia. Um forte abraço e até mais, até a próxima opinião da avó. Abraço!